Bom dia, pessoal, bom domingo aí para todos. E vamos lá fazer aqui uma atualização sobre o Vectra elétrico, no qual estou utilizando baterias da BYD. Aqui está numa configuração de 17 células em 3 blocos. Em cada bloco eu tenho 17 células e no final eu junto tudo. No total eu tenho 405 amperes e cerca de 58 volts 100% carregada. Qual o problema aqui, pessoal? Seguinte, esse Smart BMS aqui é um ANT, é um excelente BMS, por sinal, super indico. Já até saiu de linha, tem outros mais modernos. Ele é de 185 amperes nominais e 450 amperes de pico por 30 segundos, tá? Qual é o problema disso? Aqui no meu veículo eu tenho um consumo de pico de cerca de 370 amperes. Em BR, se estiver andando ali a 80, 90 por hora, fica na faixa de 230, 240 amperes. É perfeitamente administrável pelo Smart BMS. O problema é o seguinte: quando eu pego subidas, aqui na região Nordeste tem bastante subida e muito vento, isso complica muito, porque se eu pegar a primeira subida, ela aguenta, beleza. Na segunda, se subir forçando, ela simplesmente desarma. Isso gera um problema, obviamente, né? Se no meio da BR o carro parado, nada, é complicado, entendeu? E daí é o seguinte, eu tenho que ficar monitorando a corrente que estou drenando para que ela não desarme. E daí o que eu tinha feito? Eu havia instalado esse excelente dissipador de calor com um cooler bem potente, mas isso me deu um pouco mais de margem para andar. Mas mesmo assim, se forçasse muito a barra, ela ainda acabava desarmando. O que eu tinha feito para resolver isso, né? De forma paliativa. A descarga do veículo estava sendo feita diretamente na bateria, sem passar pelo BMS. O carregamento, que sim, obviamente vinha por ela, mas a descarga eu fui lá no controlador VEG CVW300G2 e fiz a parametrização para ele cortar bem antes do limite extremo da bateria, né? Mas isso não é uma boa ideia, por dois motivos. Primeiro, que o sistema tem frenagem regenerativa. Isso acarreta em um pequeno problema. Quando você sai de casa com o veículo 100% carregado, se você não tomar cuidado e não parametrizar muito bem o tanto de regeneração, a tensão máxima de pico, isso pode acarretar em dano nas células, porque você sai com ela lá de casa já no teto máximo de tensão. E aí quando você sai com o carro, pegou uma descida, a bateria está bem cheia, e daí o seguinte, você vai tirar o pé do acelerador, o carro gera e gera muito. Obviamente eu parametrizei, né, para ficar em um limite seguro, limitei para ele não gerar mais do que 57 volts, o limite é 58, mas mesmo assim não é bom, porque se houver um desbalanceamento em alguma célula, ela vai facilmente ultrapassar os 3,65 e pode ocasionar dano na célula irreversível. Então, como é dessa forma, a BMS não teria como interferir para desarmar. Se fosse uma situação comum, esse cabo estaria aqui. O que aconteceria? A BMS, ao perceber que uma das células atingiu 3,65 volts, ela simplesmente desligaria o veículo por uma fração de segundo, enquanto que a regeneração diminuísse. Então, assim, dá para rodar? Dá, com muito cuidado. Mas acarreta outro problema. Como você não tem como... a BMS não vai estar sofrendo carga, ela não tem como estipular o SLC. O que é o SLC, pessoal? SLC é a estipulação de carga que tem na bateria. Ela faz uma leitura de quanto de carga já saiu e ela vai te dizer, você obviamente alimenta ela com os parâmetros de tensões, que ela vai te dizer quanto de carga ainda tem na bateria. Mede bem preciso, viu, pessoal? É muito interessante isso daí. E outro dado importante, você tem como saber o tanto de corrente que está drenando, para você poder saber a autonomia que você vai ter. Isso é um dado bem interessante, porque você coloca lá, como ela é uma BMS Smart, você tem como acompanhar em tempo real pela tela do celular. Aí você sabe, né? Se você quiser estipular uma autonomia, você vai mantendo ali uma média de consumo, de corrente, de potência, e você sabe exatamente o quanto que você vai ter de autonomia, né? Eu tenho aqui 405 amperes. Isso me dá uma autonomia real em perímetro urbano de cerca de até 160, em boas situações, se eu estiver sozinho no carro, até 180 km.
Porque como ele tem regeneração, tirou o pé do acelerador, ele gera um pouco de carga. Isso ajuda muito, mas muito mesmo. E assim, em BR, em rodovia, ele fica aí em torno de 120 a 130 quilômetros de autonomia. Para mim atende muito bem. E daí o seguinte, qual o problema aqui? Eu vou substituir por esse Smart BMS, que é um excelente Smart BMS de 1050 amperes. Esse BMS aqui, ele 1050 amperes de pico por 10 segundos e 420 amperes contínuos sem haver necessidade nenhuma de refrigeração. E daí o seguinte, isso vai me dar mais segurança para poder utilizar o veículo, obviamente, e eu vou ter como saber o tanto de corrente que está sendo drenado em tempo real, e eu tenho como saber o tanto de carga que tenho. Aí daí o problema, essa bateria, eu tenho aqui 140 kg de peso, ela tem essa moldura de madeira aqui por fora, tá? Para retirar daqui, você já imagina o inferno que é, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte aqui com a micro retífica. Aqui eu vou ter que abrir um pouco mais para poder dar espaço para me manusear os fios aqui da BMS, ó. Que eu até acredito que se eu soltar ela daqui e soltar esse fio aqui, ela vai conseguir vir. E aqui eu tenho só uma pequena camada aqui que eu posso retirar. Que eu tinha feito uma sangria aqui para poder expor esses cabos e eu estava utilizando, epa, olha, esse cabo aqui para fazer a descarga. E chegou meu ajudante aqui, meu filho Nicolás, veio ajudar papai, né? E aí, vamos montar o carro, né? Para mais tarde a gente ir para a praia, né? É. E aí, gosta de andar no Vectra elétrico? Dê um bom dia pro pessoal do YouTube. Bom dia. Tá bom, vamos continuar. Então aqui, esse aqui é o cabo que vem do carregador. E quando a outra BMS estiver montada, isso aqui vai ficar tudo junto, tá? E é isso. Me desejem sorte. Vou instalar isso aqui. Eu vou ter que dar mais um corte aqui, que é para poder caber essa BMS, que ela é mais estreita, porém um pouco mais comprida. E espero que vocês tenham gostado. E no mais, por hoje é só.